Nós vamos continuar falando sobre esses feirões aí de renegociação, que aliás são uma ótima oportunidade para quem precisa quitar suas dívidas, como nós vimos ali, inclusive, naquele entrevistado do Bruno Protásio. Mas nem sempre vale a pena aceitar o acordo. Você deve estar pensando, mas poxa, Wilson, o feirão não é para isso? Bom, desde que fique bom para você. Por isso, o assunto que nós vamos trazer hoje no Fala Defensor, eu estou recebendo com muito carinho a defensora pública, doutora Norma Negrão, que está comigo aqui ao vivo, tá? Doutora Norma vai trazer essas informações importantes para a gente, porque é o seguinte, a gente quer saber da doutora Norma, não é? Quando é que a defensora não recomenda, por exemplo, aceitar esse acordo? Quando é que esse acordo não está dentro das minhas condições e eu não aceitar? Perfeito. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Wilson, obrigada. Olha, como você bem falou, né? E parabéns novamente, sempre atual, sempre serviço público que você faz. Wilson, o que é que eu recomendo? Primeiro, sempre é muito bom a gente ir buscar fazer um acordo com as nossas dívidas. É sempre muito bom a gente deixar a nossa vida financeira em dia, nossos pagamentos em dia. Com relação às dívidas, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é a quem ela deve e o montante da sua dívida. Tem que saber primeiro, por exemplo, eu tenho dois credores e a minha dívida é, sei lá, 30 mil. Preciso saber quanto eu devo e a quem eu devo. Vamos supor, o seu entrevistado, ele disse, olha, eu vim renegociar com tal empresa. Então, isso é primordial. Para não chegar lá no balcão, de repente, olha, eu vim saber qual meu nome está negativado, olha, aí apresenta lá, você tem essa dívida tal, ele não sabe nem quem é que está cobrando a ele, e ele, no afã de fechar o negócio, ele vai lá, como ele mesmo disse, eu preciso tirar o meu nome que estava negativado. Então, a primeira coisa, a nossa recomendação é, se você quer ir para fazer uma negociação, você precisa saber o quanto você está devendo e quem é o seu credor. Então, lembra quando você deixou de pagar? Faz uma retrospectiva, qual era o valor da que você encerrou o pagamento, para saber qual é o montante que foi devido e qual é o montante que você pode pagar. E aí já é a segunda dica. Quando você for fazer uma negociação, veja nas suas contas qual é o montante do seu orçamento que você pode deixar para negociar. Porque às vezes a pessoa não tem nada. Então ela não tem condições de sair e fazer uma negociação. Entendi. Então, ou ela possa fazer uma contraprestação, olha, está cobrando isso, eu vou oferecer isso. Então, primeiro, saber a quem deve, saber o quanto deve e sempre saber daquele seu salário, do seu orçamento, o que é que você pode deixar para fazer frente a esses acordos. Porque senão acaba não fazendo nada, né? Criando mais um problema. Exatamente. E isso é muito importante. Cuidado na hora que você for fazer esses acordos. Nós estamos hoje com esse mutirão, amanhã já vai começar outro com os bancos, a Febraban, o governo federal. Então, tivemos ontem também do Procon Maceió, também no centro, também foram mais de 600 pessoas por cada momento ali, todo mundo tentando se organizar. Então, a primeira coisa, essas 3 situações que nós fizemos e mais, o que chama atenção, porque cada caso é um caso. Então, estude a sua dívida. E aqui eu vou falar exatamente para o consumidor. Se a sua dívida for antiga, ou seja, ela estiver vencida, essa dívida você paga se você entender que quer pagar, porque ela não é mais exigível. O credor já não tem mais a força para poder cobrar aquela dívida. Depois de quanto tempo? 5 anos? 5 anos. Entendi. 5 anos. Então, em geral... Como a gente chama, ela caduca, seria isso, né? Essa expressão que às vezes... As dívidas de consumo, em 5 anos, elas não são mais exigíveis. A dívida existe, mas eu não posso sofrer uma ação, eu não posso sofrer uma restrição, meu nome não pode mais estar negativado. Só que aí as pessoas vão fazer o acordo e chega lá, se encontra, ela não lembra mais a data e aí faz um novo acordo. Quando fizer um novo acordo para pagar, a gente não vai poder mais reclamar sobre esse pagamento. Entendi. Então, cuidado com as dívidas que não tem mais o que a gente chama de força, né, de ser exigida.
Então, sempre prestar bem atenção nisso. Doutora Norma, a Defensoria está sempre à disposição e é o seu setor. A pessoa pensa que para ir para a Defensoria já tem que ir logo para poder brigar contra o órgão, isso, aquilo, outro. Pode ser também uma informação importante, né? Sempre. Uma informação jurídica de como ele pode proceder antes dele fazer essa negociação? Isso, sempre. Olha, um dos papéis, o fundamental da Defensoria é justamente essa, principalmente eu faço isso, educação para o consumo. E quando se trata de relações financeiras, porque o contrato financeiro, ele é um contrato difícil para todos, porque ele envolve várias espécies de conhecimento. E conhecimento bancário, conhecimento de matemática. Então, às vezes, a pessoa não sabe ali qual é a melhor situação para si. Então, ela pode, sim, ter essa assessoria, digamos assim. Excelente essa sua informação, como sempre, é muito importante tê-la aqui, viu, professora Norma? Norma Negrão, defensora pública do Estado de Alagoas. Vamos lá, tem pessoas participando conosco com as perguntas aqui. E quando a gente fala sobre isso, congestiona o nosso sistema todinho. Vamos lá, então, quem faz a primeira pergunta hoje é a Maria do Carmo. Ela pergunta o seguinte: doutora Norma, o que eu preciso observar antes de fechar um acordo? Nós falamos, então, primeira coisa, se você sabe que você tem uma dívida, procura nos órgãos de negativação se o seu nome está negativado. Olha, está lá, eu sei mais ou menos o montante, eu vou lá buscar, vou ver dentro do meu orçamento e fechar o acordo. Eu vou olhar se aquela dívida é antiga, porque se ela é antiga e meu nome ainda está negativado, eu vou buscar tirar meu nome. Se você quiser pagar, ninguém vai fazer objeção a isso. Faça só um parênteses, por favor, doutora. Se a pessoa tiver nesse tempo que a senhora citou aí, que é o chamado caducou, 5 anos. Eu chamo de dívida antiga. Vamos falar de dívida antiga. Essa expressão, de dívida antiga. Então, eu já não vou ser, enfim, processado, não vai ter mais problema. Ela não tem força de lei, de exigir o ela pagamento. É o que a gente chama de isso. Mas aí o meu nome continua ainda no... Ou o nome está negativado ali, ou quando eu abro o aplicativo do Serasa, está lá o acordo para eu fazer. Você não é obrigado a fazer. Entendi. E se continuam restringindo, olha, eu não consigo tirar empréstimos em outros lugares porque meu nome, apesar de não estar nos órgãos de negativação, eu tenho essa restrição. A gente pode buscar por que os bancos não estão emprestando a você ou fazendo qualquer outro financiamento, porque o seu nome está, o que a gente chama com essa restrição. Entendi. Então, e você abre lá o aplicativo do Serasa ou lá na negociação, está lá esse acordo, oferecido esse acordo para você, no entanto, a dívida é antiga. Perfeito. Você não tem essa obrigação e você não pode sofrer restrição por conta dessa dívida antiga, que já passou dos 5 anos. Já passou, perfeito, isso. muito bem. Vamos para a segunda pergunta e última de hoje, por conta do nosso tempo, doutora. Deixa eu ver. Posso só fazer uma outra observação? Sim. Muito cuidado, porque nesse momento as pessoas, hoje os dados das pessoas estão sendo vendidos aí, né, na internet, estão sendo aí no comércio ilegal. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa tem uma dívida, realmente ela tem, e ela começa a receber oferta de estelionatários, se passando por aquele credor. Então, cuidado com as ofertas que chegam nas suas redes sociais, porque pode ser como pode não ser do credor do seu credor. Então, cuidado sempre. E principalmente quando for pagar aqueles boletos, mais uma vez a gente chama a atenção, sempre buscar saber quem é o emitente ou quem é que vai ser o beneficiário daquele seu pagamento. Se a razão social é realmente daquela empresa que você está devendo, quando e o CNPJ você jogar também. O código de barras, vai sair para quem vai ser o favorecido daquele pagamento. Aí você vai saber se é o credor ao qual você deve ou se é o estelionatário. Se é um golpista que bota muito cuidado, geralmente é nome de pessoa física. Porque os dados das pessoas estão sendo vazados. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Importante informação essa, doutora Norma. O João Alberto que pergunta para a senhora agora. Ele diz assim: doutora Norma, eu fiz um acordo no ano passado, mas não estou conseguindo pagar. Posso fazer uma nova negociação? Aquilo que a gente falou do começo. Exatamente. Estude. Você não precisa ir fazer o acordo quando você saiu de casa. Primeiro estude sua situação, veja quanto você deve e volte para sua casa para saber do que você tem, o que é que você pode tirar para pagar aquele acordo. Ou ainda, às vezes você não tem nada, mas você tem alguns serviços que você pode abrir mão para aquele valor, você
alocar para o acordo. Vamos supor, você tem enfim, na sua casa, às vezes você tem um serviço que não está usufruindo. Enfim. Aliás, você está falando do serviço de algum produto que você está... Por exemplo, tem internet, tem uma internet que eu gosto muito do jogo, mas eu vou cancelar e esse valor eu vou pagar, então, a dívida. Faz primeiro esse planejamento para fazer o acordo. Pronto, feito isso, quando você tiver ciência de tudo, dominando tudo ali, aí você faz aquele acordo. Para depois não conseguir, não cumprir o acordo. Entendi. Não cumprindo, não conseguiu, tenta renegociar. Tem lugares que é mais difícil, mas tenta renegociar. O que eu peço é não fazer acordos em bloco. Por exemplo, a pessoa está devendo a um banco, e aí ela está devendo cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, aí junta tudo e faz um processo só. Entendi. Porque ali ela não vai saber exatamente qual dívida deu para fazer aquilo. Muito cuidado, principalmente com renegociação de contrato de empréstimo com o banco. Muito cuidado, porque aquele primeiro valor já está embutido tempo e juros. Quando você for renegociar, você joga mais juros ali em cima. O negócio que era isso fica desse tamanho. Perfeito. Doutora Norma, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a sua participação, como sempre, fantástica e brilhante, maravilhoso, que todo mundo consiga fazer a negociação ou renegociação, ou renegociar, ou trinegociar, enfim, desde que você saiba o quanto você pode pagar e vá com calma, sem afã, como a senhora bem colocou, para que todo mundo no final saia tranquilamente e com o nome limpo e possa tocar a sua vida para frente. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente a sua participação conosco aqui sempre, viu? Boa Páscoa, se a gente não se encontrar até lá. Obrigada. Um abraço, grande sucesso, mais uma vez, obrigado no nosso Fala Defensor, prestação de serviço pura aqui, hoje com a doutora Norma Negrão, defensora pública do Estado de Alagoas, tá?